a todas e todos. É uma grande satisfação reiniciarmos as atividades no período da tarde de um grande encontro. E iniciamos aí com a grande satisfação de receber o Antônio Henrique Costa Minier, da PAF, para iniciarmos a palestra sobre inovação e transformação digital. Meu nome é Rafael Castilho, sou diretor técnico da UBQ, estarei aqui na sala com o Antônio Henrique, fazendo a mediação e buscando aí essa troca de conhecimento nessa tarde. Então, vamos começar, né, a nossa palestra. O Antônio Henrique Costa Minier, evangelista e estrategista digital com experiência em transformação estratégica dos negócios, em inspirar, influenciar e destravar os potenciais das pessoas para atingimento de resultados, acredita que a consciência digital é a competência do futuro no presente e, por isso, criou o BitShift, um método prático, efetivo e inovador baseado na maturidade de 5 competências: criatividade, agilidade, cognição, tecnologia e complexidade. Ciência com inteligência e estratégia empresarial, arquitetura corporativa, metodologias ágeis, processos e design, gestão por KPIs e aplicação de técnicas disruptivas. Atuou em diversos segmentos, como serviços, tecnologia, telecomunicações, automotivo, medical, mineração, alimentos e bebidas. Para a gente é uma grande honra, um grande orgulho estar com você aqui nesta tarde, Tony Henrique. Dou as boas-vindas em nome, né, da UBQ e de todos que estão nos assistindo. O palco é seu, boa palestra, e daqui a pouco a gente conversa um pouco sobre as temáticas abordadas. Sucesso! Bacana, Rafael, obrigado. Ficou faltando aí um ponto importante, né? Que sou pernambucano, né? Torcedor do Santa Cruz. Isso aí eu não poderia deixar de falar, né? Prazer é meu estar aqui com vocês, tá privilégio, parabéns pelo evento, está sendo um sucesso, né? A gente aqui na PIFPAF tem acompanhado, todo mundo falando muito bem, então parabéns mesmo, né? Como eu falei, um privilégio estar aqui com vocês. Bom, falando um pouquinho de mim ainda, tenho 3 pequenos, eu brinco que são as minhas startups, né? Estou preparando eles aqui para isso, né? Se transformar aí nos unicórnios, né? Mas brincadeiras à parte, o grande objetivo é que eles deem certo nesse mundo que a gente vive. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Vou tentar trazer aí para vocês, né, a minha visão com relação à inovação, transformação digital e consciência digital, né? Tentar entregar, né, um pouco aí do que eu tenho aprendido e vivenciado no dia a dia. Espero que contribua, né, para as empresas, para as pessoas que estão participando aí, tá? Então, só Muito colocar a bom, podemos apresentação, a começar, gente né? começa. Colocar a apresentação. Ok. Isso, bacana. Bom, gente, então, como o Rafael comentou, né, estou aqui, hoje eu sou CIO da PIFPAF Alimentos, né, estamos vivendo lá uma transformação. Pode voltar, pode deixar na capinha ali, daqui a pouco a gente entra nisso, tá, Thiago? Vamos passar os slides bem lento, tá? A minha apresentação ela tem algumas animações, gente, mas aqui não tem como, então a gente vai passar mais lento, é mais um bate-papo, quem tiver pergunta, por favor, manda, né? Se não tiver como a gente trocar aqui e ter resposta, vai lá no LinkedIn, no Instagram, vou passar meu telefone aí, o importante é a gente interagir, tá? Bom, a gente tem vivido na PIFPAF, né, um processo de transformação, né, muito grande, transformação cultural, né, essa transformação aí tem alavancado muita coisa, né, tem trazido a gente aí para outros patamares, então convido, né, quem quiser conhecer mais, né, as portas estão abertas, né, dentro de uma visão aí bem compartilhada e colaborativa, né, do que é nosso, a gente compartilhar aí com o ecossistema como um todo, tá? Bom, então, começando, gente, a gente vai. Pode passar, Thiago? A gente vai falar um pouquinho sobre, como eu falei, inovação e transformação digital, né? E para isso, inevitavelmente, a gente tem que falar o que é inovação. Pode passar um slide, tá?
Para mim ainda não passou aqui, viu? Acho que a gente deve estar com algum probleminha, tá, gente? Pronto, agora passou. Bom, inevitavelmente, né, para falar sobre esse tema, a gente tem que contextualizar, conceituar algumas coisas, e espero estar trazendo para vocês, né, um pouco de uma visão diferente do que eu tenho acreditado, né. Não estou sozinho nessa jornada, outras pessoas aí, né, de mercado, né, inclusive com grande influência no tema, também acreditam nisso que a gente vai estar conversando um pouquinho, mas eu sei que ainda é uma visão um pouco é, 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 menor, né, dentro do contexto como um todo, tá? Então, basicamente, a literatura traz para a gente que inovação nada mais é do que uma mudança no comportamento de agentes, né, dentro desse mercado, desse ecossistema, né, que a gente vive, né, nessas relações aí com fornecedores e consumidores de qualquer coisa, né? Então, dito isso, a gente poderia dizer, pode passar, que inovação, né, nada mais é do que uma inovação não é tecnologia, né? Ficou claro ali, porque inovação pode passar, evolução. Então a gente está falando que, né, um grupo de pessoas dentro de um contexto onde eles estão, surgiram ali necessidades, problemas que eles precisaram resolver e evoluíram. E isso vem acontecendo desde o início da história da humanidade, né? Essa evolução constante vem acontecendo. Então, a primeira coisa que eu trago aqui é inovação não é tecnologia, porque muita gente puxa hoje, né, como inovação sendo tecnologia, né? Muito por conta da tecnologia computacional que a gente tem hoje. Mas inovação, então, é evolução. Só que, pode passar, essa evolução, ela vai ser para sempre? Pode passar. Ela é acelerada muito. Então, dentro de uma inovação, que ela é uma evolução, mas essa evolução que é para sempre, acelerou, a gente poderia afirmar que, pode passar, inovação no mundo hoje é evolução, que acelerou, disruptou e se transformou transformação. Então, no mundo hoje, inovação nada mais é do que transformação. Só que esse mundo que a gente vive, pode passar, tudo nele é software, tudo nele é código, tudo nele é digital, pode passar. Então, se pode passar também, se esse é o contexto do mundo, eu posso dizer que inovação é transformação digital. Não, menina, mas como assim? Você acabou de dizer que inovação não é tecnologia. Sim, porque transformação digital não é tecnologia. Essa é a primeira provocação que eu trago aqui para a gente hoje, né? Então, inovar no mundo que nós estamos hoje, isto é, trazer soluções para esses problemas dentro desse contexto do relacionamento de pessoas, dentro de um ecossistema, numa relação de fornecimento e consumo, significa transformar-se digitalmente. Por quê? Porque a inovação é uma evolução que acelerou tanto que virou uma transformação. Essa transformação está dentro de um contexto de mundo que é digital, conectado, tudo ao mesmo tempo, incerto pra caramba. Então, inovação é transformação digital. Bacana. Vamos seguir, né? Trago aí então o primeiro conceito. E esse mundo, falamos um pouquinho sobre ele, e além de ser muito incerto, muito dinâmico, com alto grau de incerteza, ele é complexo, a palavra complexo significa tecido junto. Então nada mais é do que tudo, ó, entranhado, né, ao mesmo tempo, né? A gente tem uma impressão inclusive de tempo hoje, né? Ontem a gente estava desejando feliz ano novo, né? A gente daqui a pouco já está desejando de novo. Olha como passou rápido, é um mundo acelerado, né? Que tudo acontece ao mesmo tempo e muda até a nossa percepção de tempo, né? Que é o que a gente tem vivido hoje. Mas é um mundo que ele traz para a gente novas oportunidades e novos problemas. E aí é que está o ponto. Nós estamos preparados para essas novas oportunidades que estão disponíveis e para resolver esses novos problemas que estão surgindo dentro desse contexto, desse mundo complexo. Isto é, nós estamos preparados para inovar, fazer transformação digital dentro desse contexto, desse mundo que a gente vive. Para que isso aconteça, a gente precisa mudar a forma de pensar.
ou atuar. Essa mudança ela gera uma alteração, não somente nas pessoas de mentalidade, mas também nos modelos de negócio, produto, serviço, experiência que os nossos clientes têm com relação ao que a gente entrega. Isso numa relação interna ou externa, um para um ou um para N, B2B ou B2C. Então, isso mudou. Essa alteração, o que é que ela está trazendo para as empresas? Uma necessidade grande de agilidade, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é agilidade, né? Que não é velocidade. Uma necessidade grande, desafio enorme das empresas conseguirem trazer um propósito, algo que gere valor de fato naquelas pessoas que a consomem ou que fazem parte dela, né, de forma que essas pessoas estejam com ela, né, como um propósito firme ali de dedicação, de motivação, mas também uma mudança de desenho organizacional, que também está exigindo com que os modelos mais hierárquicos, comando, controle, chefia, mudem para um modelo com maior autonomia, baseado em propósito, com entregas mais particionadas ao longo do tempo, com evolução, com a visão muito forte de produto. Então é o que a gente está vendo que esse mundo novo, que traz essas novas oportunidades e problemas, impacta gerando essas alterações, traz essas necessidades para as empresas, para que elas sobrevivam, e aí é que vem o ponto, né, uma questão de sobrevivência. A gente não está falando aqui que a empresa A, B ou C está fazendo isso porque o CEO ou o conselho ou o CIO, né, achou que é bacana. Não, ela está fazendo isso porque ela tem que fazer. É uma nova realidade de mercado que exige que ela transforme essa mentalidade, essa forma de atuar. E o que é essa nova realidade? Eu gosto de traduzi-la como uma mentalidade de consciência digital. E o que é essa nova mentalidade de consciência digital? Nada mais é do que transformar as pessoas e as empresas para conseguirem se relacionar com máquinas, tecnologia, processos, problemas e oportunidades que esse mundo muvuca, bunny, cheio de incerteza, igual a gente falou aqui, traz. Então é essa capacidade. Pô, Mini, bacana. Então, assim, conceitualmente eu até entendi. Mas vamos detalhar um pouquinho? Vamos ver na prática o que é a consciência digital? Então, na prática, né, consciência digital nada mais é, pode passar, do que um conjunto de 5 competências. Que, no meu entendimento, as empresas deveriam estar se preparando e, ao mesmo tempo, preparando as pessoas para isso. Não, menina, como assim? Se preparando e preparando as pessoas. Por quê? É preciso que, da mesma forma que eu invisto nos meus meninos aqui, para que eles se tornem, né, analogamente, nessa startup de sucesso que eu comentei, né, eu estou investindo neles, as empresas precisam investir naqueles adultos que estão hoje compondo o seu quadro ali de colaboradores. Da mesma forma, investir somente neles não vai adiantar. Por quê? Porque eles precisam ter um contexto para aplicar aquilo. Isto é, um ambiente. Esse ambiente que aí é a empresa, sua cultura, seus processos, o que fala sem ninguém falar, né, o que transmite a realidade cultural dela, também precisa ser preparada. Eu estou falando de tecnologia também, estou falando de dados, estou falando de N coisas. Então percebam que são duas frentes que as empresas precisam se preparar em cima desses 5 pilares. E quais são esses 5 pilares? Criatividade é o primeiro deles, uma competência que pode ser desenvolvida, é um mito que você nasce, né, que pessoas A, B ou C são criativas e outras não. Criatividade é uma competência. Sim, tem pessoas que têm isso de uma forma mais natural, existem inclusive graus de criatividade, mas o importante é que a criatividade ela pode ser desenvolvida. Existem técnicas de criatividade. A gente tem uma mania muito grande, eu gosto de chamar que é o efeito eureka, ou o processo eureka, né? A gente está no banho e a gente tem uma ideia, né? Aí a gente acha que, pô, lá no banho tem ideia e daqui a pouco tá todo mundo indo lá tomar banho, né, porque quer ter ideia e resolver um problema. Não é isso que aconteceu. Na verdade, o que aconteceu foi, você se deparou com um problema, é o primeiro passo. Em seguida, segundo passo, você fez uma consulta à sua base de dados interna, não encontrou a resposta, a solução, foi para fora, seja em pessoas, seja no Google, seja onde for, não encontrou a solução, vem para a terceira etapa que você fica brigando, tentando fazer combinações conscientes em cima desse problema para tentar achar a solução, até o momento que você desiste. Você distancia do problema, você vai dormir,
acontece uma combinação inconsciente, aí entra as suas experiências, conexões, o que você viveu, e aí no dia seguinte você acorda e vai tomar banho, o que é que aconteceu? Eureka! Mas percebam que aconteceram etapas antes. O bacana é que cada etapa dessa, ela pode ser potencializada, desenvolvida. Existem técnicas e ferramentas para isso. E aí eu provoco, né? O que, é que as empresas estão fazendo para desenvolver e potencializar a criatividade? A criatividade é a melhor ferramenta para resolver problemas, gente. Então, né, primeiro pilar. Segundo pilar, tecnologia, que aqui não é somente a tecnologia computacional, né, mas é a tecnologia que vem aí acompanhando a evolução da humanidade desde os primórdios. É um pente, né, é um copo, é qualquer tecnologia. Sim, a computacional está muito em voga, mas o que é que isso tem em comum, Menier? A tecnologia, tanto a computacional como essa outra tecnologia, que eu citei exemplos aqui, elas têm em comum que elas precisam ser democratizadas. Da mesma forma que todo mundo sabe usar um pente e beber um copo, é o que está acontecendo com a tecnologia computacional. Eu costumo dizer, já fui chamado de louco muitas vezes, né, de que a área de tecnologia vai acabar. E sim, ela vai, está acabando. Né? Quando eu falava isso há 5, 6 anos atrás, né, já mudou muito para o que ela é hoje. Então está tendo um movimento de transformação nas áreas de tecnologia, porque aquela competência de uma área de TI, herói, centralizadora, que ela faz tudo, está acabando. Né? Empresas que entenderam isso acabaram. Outras estão acabando. E estão fazendo o quê? Democratizando a tecnologia. Isto é, trazendo a tecnologia para que todos da corporação a conheçam, entendam ela e saibam usar no celular. São dessa competência. Todos são baseados em dados. Eu gosto, tem uma pesquisa de 2019, estou ansioso que saia a versão nova dela, e o Brasil estava em 63º lugar no ranking, onde os países estavam elencados ali, onde a população tem capacidade de resolver problemas baseado em lógica simples. A China, ela tem como objetivo até 2030, metade da população estar preparada, capacitada para responder com lógica complexa. O que é que a gente está fazendo, gente? Né? O que é que nós, como Brasil, como instituição privada, né, ou instituição pública, o que é que a gente está fazendo, né, para desenvolver essa competência nas nossas pessoas? Porque isso vai sim ser um diferencial de competitividade. É a inteligência do manuseio do dado e de trabalhar com o que o dado hoje, potencializado pela tecnologia computacional, consegue trazer para mim. Eu gosto muito de dar um exemplo que as 3 primeiras revoluções industriais, máquina a vapor, energia elétrica e a computação, né, elas têm em comum uma coisa: desenvolver, potencializar a capacidade motora, braço do homem, músculo, né? A quarta revolução industrial, ela tem uma diferença das outras 3, porque ela desenvolveu a capacidade cognitiva, por isso esse cérebro aí. Então, a gente, para ter a nossa capacidade cognitiva potencializada, a gente precisa, né, saber lidar e manusear com aquilo que a gente tem disponível. Então, esse é o terceiro pilar. Quarto pilar, complexidade. O que é isso? Simplificação, fim da burocracia. Eu preciso que a burocracia, que faz parte, foi muito importante, inclusive, a gente tem que colocar isso durante um bom tempo dentro do modelo de gestão. Estou falando aqui, né, em um evento, né, na União Brasileira da Qualidade, né, então pô, é necessário que o controle e a gestão exista, mas isso não pode ser tão exacerbado que venha gerar uma burocracia. Então eu preciso trazer um equilíbrio novamente para isso. E esse equilíbrio passa por uma simplificação, uma readequação, uma otimização. Tem uma pesquisa da McKinsey que fala que empresas que estão investindo em tecnologia apenas, elas têm um retorno de produtividade de 2%. Empresas que estão investindo apenas em processo, eles têm um retorno de produtividade de 8%, 4 vezes mais do que investir em tecnologia. Né? Olha que interessante. Só que o que eu vejo no mercado é o pessoal fazendo o inverso. Né? Investindo em tecnologia e esquecendo processo. Só que, ao mesmo tempo, a mesma pesquisa fala que se você consegue fazer os dois em conjunto, concatenado, orquestrado, o seu ganho é de 20%. É o dobro da soma dos dois juntos. Então,
como que está sendo feito isso no mercado? Né, as empresas estão, de fato, investindo também nessa visão de processo, que é muito importante, né? Aqui na PIFPAF, isso é um pilar importante para nós. Pode voltar um slide, por favor, tá, gente? É um pilar importante para a gente, tá? Da mesma forma, o quinto pilar, a agilidade, que nada mais é do que ser efetivo, fazer a coisa certa, da forma certa, na hora certa, pensar como um startup, ter a possibilidade do erro e pivotar aquilo em cima daquele erro, aprender, ter um tempo de resposta rápido. Aí é onde entra a questão da velocidade, é com relação ao tempo de resposta ao erro, é com relação à sua entrega. Eu gosto de dar um exemplo que o cara, ele precisa ter um carro. Então ele não tem um carro, é ruim. Agora ele tem um carro, é ótimo. E no meio do caminho, o que é que você tem? Você tem um monte de bons, que é uma bicicleta, é um carro alugado, que ele poderia estar usufruindo antes de ter o carro dele. O que é que a gente vê muito? A pessoa vai, se endivida, financia, pega o carro e daqui a pouco está atolado em cima porque queria sair do ruim para o ótimo. Opa, outra provocação, né? Vamos sair do ruim para o bom e vamos evoluir perseguindo o ótimo. Esse é o conceito da agilidade, gera valor em tudo que você está fazendo. Se nós aqui hoje não gerarmos valor nesse tempo que a gente está tendo aqui, de nada se viu, né? A gente tem que estar aqui gerando valor, tá? Esse é um ponto importante, né? Tudo a ver, né, com o tema do nosso evento. Os 5 pilares, eles são muito entranhados, né, em uma base muito forte, visão de processo, visão de qualidade, aonde o problema vira um protagonista, né, criatividade para resolver problema. E aí eu gosto de dizer que eu tenho uma equação, é uma equação da transformação, para que venha gerar ativo nas companhias, sejam eles tecnológicos ou não. E essa equação nada mais é do que a criatividade aplicada na resolução de problemas usando a tecnologia ou dados de forma ágil gerará valor nesse mundo complexo. O que é que eu estou querendo dizer? Tenho 5 variáveis nessa equação. Sua empresa, o que é que ela está fazendo para trabalhar essas 5 variáveis? Porque o resultado eu vejo muito. Quero inovação, quero transformação. Mas e a equação que compõe esse produto final? A gente está olhando para ele? Então, essa é uma provocação que eu trago, tá dentro dessa visão, né, do que é essa consciência digital. Pode passar, por favor? Dito isso, né, a gente poderia também falar que não adianta de nada a gente querer fazer tudo isso se a gente não tiver um motivo para agir. Motivação é um motivo para agir. A motivação ela só existe, gente, se tiver propósito. Propósito existe, a motivação sugere engajamento. Cuidado para que não seja apenas uma empolgação. Nossa, eu vi, bacana, gostei, vou fazer, mas não identifiquei o propósito, não engajei, não tenho motivo para agir, acabou sendo efêmero, passageiro. A gente vê muito isso acontecendo no mercado. Mudou a gestão, muda tudo. Né? Opa, então atenção nisso, que as ações sejam estruturadas e alinhadas, né, para estar gerando crença, hábito e de fato mudando a cultura. Por isso que é necessário que ela olhe para os colaboradores, pessoas, preparando as pessoas, mas também prepare a empresa, do que eu gosto de dizer, para um futuro que já está acontecendo, já é realidade. Pode passar? É... Bom, tudo isso também precisa ser feito em uma relação adequada, equilibrada entre desafio e habilidade. É o que o estudioso, né, o Mihaly, que criou essa teoria do fluxo, tem um livro sobre isso, recomendo muito, inclusive. Ele traz que é o estado onde alguns músicos atingem, e você conversa com eles, eles falam, cara, eu estava ali tocando e não estou pensando o que é que eu estou fazendo. Eu entrei num fluxo, num estado de fluidez que estava leve, bacana, né? Mas o meu desafio e a minha habilidade estavam tão equilibradas que me proporcionaram isso. Cuidado, para ao invés de não estar na velocidade de cruzeiro, né, no estado de fluidez, você está com um desafio tão alto e uma habilidade tão baixa que esteja gerando ansiedade, preocupação ou até mesmo uma apatia, né? Ou uma habilidade tão alta, um desafio tão baixo que esteja gerando tédio, relaxamento. Né? Cuidado também com a excitação, que é ter o desafio alto e uma habilidade média, isto é, não há um equilíbrio, e as pessoas trafegam onde? Estado de ansiedade e estado de fluxo. Isso aqui é quase que uma interrogação, né? Onde que eu estou? Né? Porque não tem uma relação equilibrada. Então, gente, muito importante, esse processo de transformação, ele precisa ser feito com esse viés, né, de equilíbrio entre habilidade e desafio.
Pode passar? Com isso, a gente consegue atingir os resultados que a gente quer, que são as pessoas, né, estarem entregando, eu gosto de chamar, abraçando a exponencialidade e tendo capacitação para encorajar e ser encorajado, abertura para isso, treinadas para isso, terem como viés foco busca por problema, saber lidar com o problema, é da nossa natureza humana, né, odiar problema, né? Guarda embaixo do tapete, mas no corredor ele existe, né? É interessante porque o Einstein, ele falava que faça da sua dor a sua fonte de oportunidade. O Ed Catmull da Pixar, ele fala que quando a Pixar descobriu os problemas ocultos de corredor, que todo mundo sabia, menos eles, né? Ela potencializou os resultados. Então, opa, o problema ele é uma fonte de oportunidade. Todos que tenham saibam o que é inovação nesse contexto de mundo que a gente vive, como a gente falou aqui hoje, tenham um pensamento crítico e multipliquem isso, olhem para o futuro, tenham uma visão de economia compartilhada, colaborativa, circular, né? Consigam ter uma visão de processo, como a gente falou, muito importante, e também façam tudo isso com a visão baseada em dados, né? Seja data-driven, data-informed, o nome que venha, né, mas é uma visão baseada em dados, pessoas que são preparadas para analisar, não como o Silvio Meiro gosta de dizer, né, um grupo específico de uma área de inteligência, né, ele chama que são os nerds ali de uma sala, que vão lá e faz tudo, não. Isso é 3, 4, 5, 10 gato pingado. Mas se você compara isso com organização, olha a quantidade de pessoas que poderiam também estar ajudando naquilo. Mesma coisa é o problema, eu gosto de dizer que quando o problema ele é desconhecido, ele é de um dono só. Né? Quando ele é conhecido, ele é um para N. N pessoas agora podem dar solução para ele. Né? Então, essa visão compartilhada, né, de criar um problem lake, né, ter um lago de problemas, né, se conhecer no detalhe, que é um pilar da transformação digital no mundo hoje, né, é muito importante que ele aconteça também. Pode passar? Então, gente, basicamente, estamos dizendo que temos uma jornada, essa jornada tem uma estratégia, uma direção, né, que é a empresa se tornar consciente digitalmente através desses motores, né, que são os enables, né, para essa transformação, criatividade, tecnologia, cognição, agilidade e complexidade, que vão mudar esse modus operandi nosso. Para quê? Pode passar, para que a gente possa atingir o destino, né, e esse pode passar. E esse destino nosso, né, seja um destino de um modus operandi, de consciência digital, onde as nossas pessoas estão preparadas, a nossa empresa está preparada, criando ambiente e contexto para que o que as pessoas estão aprendendo e vivendo possam ser colocado em prática no dia a dia. Então essa é a provocação, o convite que eu faço, né, vamos embarcar nessa jornada, né, que eu tenho certeza que a consciência digital vai levar aí as empresas, né, e a gente como pessoa para outro patamar. Nós temos um programa hoje na PIFPAF, né, esse programa é baseado exatamente em tudo isso que a gente conversou aqui hoje, e o que eu mais escuto, né, de depoimentos, né, das pessoas na frente de preparação delas, é que pô, a empresa está olhando para mim, né, a empresa não está olhando só para ela, e tem um conceito dentro do engajamento, do propósito, né, que gera aquele motivo para agir, que ele traz que quando o propósito ele é intrínseco e extrínseco, ele consegue gerar um grau de engajamento maior. Muitas vezes a empresa pode até ter um propósito, mas esse propósito é extrínseco, a pessoa, isto é da empresa. O Minier não necessariamente se identifica com ele. Quando eu me identifico com ele, isto é, eu participo dele, faço parte dele, também estou crescendo com ele, eu também tenho um propósito intrínseco, junto com esse extrínseco que é o da companhia. Isso potencializa o grau de engajamento, e é o que eu acredito muito, né, ser como pilar aí para uma equipe de alta performance nesse mundo hoje. Então, pode passar mais um slide. Eu tenho um vídeo aqui, gente, é um vídeo, né, que eu acho que ele casa muito com o que a gente conversou aqui agora, tá? E vai com certeza deixar uma reflexão aí, né, para vocês. Pode passar o vídeo, Thiago, por favor. Problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. Okay, great. To rewrite the rule books, the history books, And liftoff. and future books. Floor change to tile.
That's why so many people work with IBM. On everything from city traffic to ocean plastic. From new schools to new energy. From flight delays to food safety. You're gonna help Daddy make a salad? Yeah. Problems even got us to the moon and back on one tank of gas. And who knows where they'll take us next. Não é uma propaganda da IBM, tá, gente? Mas é uma coisa que eu acredito muito, né? Problemas nos trouxeram até aqui e vão continuar fazendo parte dessa evolução agora acelerada do que a gente tem vivido aí como humanidade, né? Pode colocar no último slide ali, Thiago, por favor. Uma última provocação. A única certeza que eu tenho sobre o futuro, gente, é que vai ter pessoas lá. Então invistam nelas, né? E vamos junto, porque dentro desse plano a única certeza que eu tenho é que errar é humano, faz parte, né? E a gente está junto nisso. Obrigado, deixo meus contatos aí, né, para a gente interagir, conversar, vai ser um prazer aí estar trocando conhecimento com vocês. Bem, Antônio Henrique, queria agradecer a sua palestra, a sua apresentação, além de grandes reflexões, né, não só nesse momento que a gente vive, né, mas a inovação, a transformação, ela faz parte, né, da história da humanidade. Além das reflexões, né, o quão inspirador é lhe ouvir falar sobre isso, trazendo não só clareza conceitual, mas também trazendo elementos que nos permitem, talvez, ter subsídios, elementos que compõem, né, essa temática da inovação, da transformação e o conceito que você traz da consciência digital. Eu acho que a sua contribuição no evento, né, para as pessoas que estão assistindo, para mim aqui que está nesse papel de mediador, ela é inegável e ela é bastante relevante porque se conecta muito ao contexto do próprio grande encontro, né? O grande encontro tem ali dentro do seu coração a apresentação de um grupo de equipes de melhoria contínua das mais diversas organizações, inclusive a PIFPAF, né? Que nos honra muito, né, estar aqui dentro da nossa programação, de outras organizações, também apresentadoras de projetos Lean, GMC, CCQ, mas essas equipes estão ali motivadas, né, estiveram motivadas pela busca na solução de um problema de forma criativa, né? Isso ver com esses elementos que você trouxe dentro da sua abordagem. E é interessante, né, a gente resgatar essas reflexões que essa criatividade, da tecnologia, a conexão, a complexidade e a agilidade viabiliza e pode, de fato, né, viabilizar a maximização da ciência digital que vai contribuir com o processo de transformação dentro das organizações. E eu gostaria até que não só a transformação das organizações, mas a transformação dessas pessoas, né, de todos nós, né, sempre ali buscando esse processo de evolução. Você trouxe um comentário ali no início e falou um pouco sobre o processo, né, de reflexão para a solução de um problema, o tal do efeito eureka, né, assim, o engano que talvez a gente tenha de achar, poxa, eu tive uma brilhante ideia aqui, né, no banheiro, tomando banho, e eu acho que, contribuindo talvez um pouco com essa reflexão, o quão interessante é que nesses momentos, né, esses momentos são momentos que às vezes nós estamos a sós, mas ele é resultado de um conjunto de etapas anteriores, né, como você bem descreveu, e que ali talvez seja o gatilho, porque você está em um momento exclusivo refletindo só sobre aquele problema, né? Às vezes você não tem outras interferências, então é uma coisa que eu sempre falo com equipes, né, de forma geral, para resolver problema. Um problema para ser resolvido, você precisa refletir efetivamente sobre ele, né, e se dedicar, né? Então, esse momento,
Às vezes, esse momento eureka ele aconteceu porque foi um momento em que você, dentro desse processo todo que foi construído, você teve um momento de pausa. A pausa para reflexão efetiva, digerir aquele monte de coisa que estava ali no subconsciente ou no consciente acontecendo. Poxa, foi brilhante, né, sua apresentação falando sobre isso e sobre a questão, né, do investimento em energia em processos. E para mim ficou bastante claro a abordagem que você traz também da questão do fator humano, né? A criatividade, a conexão, a percepção da complexidade está vinculada ao capital humano, né? Perfeito. Às ciências humanas. E a exponencialidade, com essa visão baseada em dados, vai ali contribuir como ferramenta. Bem, diversas coisas espetaculares aí durante a sua abordagem, e aí eu queria trazer aqui algumas perguntas para que a gente pudesse evoluir um pouco nessa abordagem. Um elemento que eu gostaria de lhe perguntar e saber da sua opinião em relação ao tema é como, dentro desse processo, né, de transformação, dessa consciência digital, como que a gente pode estabelecer parâmetros para a transformação digital, observando os contextos éticos e de complexidade do mundo, né? Hoje, qualquer coisa que você vai comunicar, você precisa pensar muito bem na complexidade dos elementos que compõem a comunicação. E hoje, não só pelo nosso contexto, né, social e de transformação da sociedade, as questões éticas também são muito são pontuadas, estão sendo ali vigiadas, né? Como estabelecer os parâmetros para essa transformação digital, estar ali sobre pilares sólidos, éticos e observando os itens de comunidade do mundo? É uma excelente pergunta, tá, Rafael? Uma excelente pergunta, né? Até fazendo um parêntese, né? A grande discussão hoje, né, com relação a veículos autônomos, por exemplo, em ambiente fechado eles são tão utilizados hoje que já é normal, né? Eu trabalhei em mineração há muitos anos, isso é normal, né? Mas e por que ainda não no dia a dia, né? Nas ruas? Porque basicamente a gente precisa estar vinculado a essa inteligência, uma tomada de decisão. E essa tomada de decisão ela é baseada em, exemplo, o carro está lá, autônomo, vindo, o sinal fechou, está atravessando uma criança, deu erro no sinal, uma falha técnica que aconteceu, uma criança pulou na frente do carro, esse carro vai desviar e na calçada tem um velhinho. Quem ele vai escolher? Isso é uma questão ética, digitalmente falando, nesse mundo complexo que a gente está hoje, gigantesco, né? Então hoje a gente não vê isso em massa ainda por conta de definições desse tipo. Então a transformação ela traz junto com ela essa mudança, né? Então essa mudança vai sim ter que respeitar o meio ambiente, todo social, conforme eu expliquei aqui agora, toda a governança que tem que existir, né? Então toda a ética está envolvida nisso. Foi um exemplo, né, que dentro da tua fala me veio aqui. Então assim, eu vejo que a importância, né, do comunicar e alinhar, né, é um outro viés muito forte, né, no mundo hoje. N profissões vão deixar de existir. Como que eu vou comunicar isso? É como uma oportunidade? Ou é como sendo o lado vazio do copo, né? Tipo assim, ó, você está lascado. Eu vou me preparar ou vou preparar as pessoas para isso? Então, acho que essa parte, né, social dentro de um conceito aí de ESG, né, e por aí vai, isso traz para a gente também uma necessidade, e a gente está vendo isso muito acontecer, né, as empresas de fato, né, virando a chave, olhando para isso, né, que é trazer uma visão de valor. E quando a gente fala valor, a gente está dizendo valor para o nosso planeta, mas quem que mora nele? As nossas pessoas. Então aí eu volto para a fala que você falou. É uma ética que vem, né, para de fato atender às necessidades das pessoas. E aí eu fecho dizendo o seguinte: é necessário ter empatia. Cada empresa vai ter o seu processo, né, da sua forma. Os pilares eles vão existir, mas na PIFPAF vai ser de um jeito, na Vale vai ser de outro, né? A forma como isso vai ser passado, né? A forma como isso vai ser tratado, com empatia por aqueles que estão lá, né? Uma empresa de segmento de tecnologia vai ter mesmos pilares, mas de uma forma diferente de uma empresa de alimentos, né? De uma empresa de mineração, né? E por aí vai. Então, assim, uma excelente pergunta, tá? Que eu visualizo muito dessa forma, a minha opinião sobre.
Bem, o Minier, e eu acho que esse relato, né, até o exemplo que você deu, de fato, a gente muitas vezes foge dele, né? Assim, as organizações muitas vezes fogem desse debate e, de fato, é um debate que precisa ter empatia, né, ter clareza. Eu acho que o seu último slide, ele ilustra muito isso, né? A gente tem que ter clareza onde é que nós queremos alcançar, qual é a diretriz, qual é o objetivo, e a partir dessa diretriz, sentar de forma cooperativa, colaborativa e trazer essas discussões, porque são discussões necessárias. A gente, vivendo a partir de 2020, né, esse contexto pandêmico, muitas decisões precisaram ser tomadas, né, observando esses elementos éticos e questões que nunca tinham sido discutidas. Por exemplo, a ordem de vacinação, a sequência de vacinação, por exemplo, né? Então, Sim. assim, essa transformação vai nos trazer outras perguntas que por muito tempo a gente fugiu delas, né? Você me E o lembrou uma olhar coisa, empático. você me Pode, lembrou uma por coisa, favor. Rafael, como que as empresas ainda muitas vezes tomam decisão, né? E como que isso também está mudando, né? Aqui em casa, a gente tem uma forma, né? A gente tem um encontro semanal nosso, somente eu, minha esposa e meus 3 meninos, né? Onde a gente toma algumas decisões. Aí alguém poderia dizer, pô, mas são crianças, fazem parte sim, porque a gente precisa ter empatia e ver o lado deles, né? Claro que no final alguém vai ter que tomar uma decisão ali e faz parte disso, mas levando em consideração o todo e talvez não somente a ótica minha e da minha esposa, né? Como que a gente vê muito acontecer nas companhias. Silvio Meira que gosta de comentar muito isso, né? Ele fala como é que está sendo feito o teu planejamento estratégico, né? É um grupo reduzido de pessoas que sentam e definem, ou você está conseguindo envolver todo mundo? Ele fala muito de olha para a borda, né? Olha para a borda, traz a borda para participar, né? Então, cada vez mais esse processo que a gente vive em um mundo conectado, cada vez mais vai trazer mais necessidade de conexões, né? Então, fecha parênteses aí, Sim. me lembrei disso. E essa pontuação, o Minier, e ela acho que se conecta muito à segunda pergunta que a gente tem aqui, que é qual tipo de mudança cultural acredita ser necessária para transformar os modelos tradicionais, né, de gerenciar as organizações, as empresas, e as equipes em formato tradicional, porque apesar de a gente falar muito sobre criatividade, equipes de alta performance e equipes de melhoria contínua, muitas delas têm ainda o formato tradicionalista de composição de Uhum. equipe, de Sim. liderança e etc. E as organizações, muitas delas aí com projetos de transformação digital, de mudança, de momentos ágeis, mas o core business dela, o processo decisório é ainda aquele modelo tradicional, hierarquizado, todo encaixotado, enfim, né? Para fora uma imagem da transformação digital disruptiva, né? Mas dentro a gente tem aqueles valores tradicionais que em algum ponto colaboram com resultados e a perenidade da empresa, mas em outros pontos dificultam o próximo passo, né? Então, qual é o tipo de mudança cultural que você acredita que Muito se bom. torna efetivamente necessária? Muito bom, cara. Gosto muito dessa pergunta, tá? Porque eu gosto de comentar, né, fazer uma analogia entre é possível que uma empresa hierarquizada ela tenha uma mentalidade ágil, é a provocação que eu faço. E sem sombra de dúvidas, a gente tem cases no mercado disso, é que sim, é possível. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Não começa pela estrutura, começa pelas pessoas, isto é, Uhum. pela mentalidade. Aí eu estou falando de empoderamento, estou falando de autonomia, eu estou falando de incentivo ao erro. Por que eu identifico tanto o problema? Por tudo que a gente conversou aqui, mas também porque é muito melhor eu falar para o Rafael quais são os teus problemas do que virar para o Rafael e falar, me dá a tua ideia. Então, se eu consigo capturar os problemas dele, que é meu, faz parte da minha organização, mas que antes era 1 para 1 com ele e agora é 1 para 2 pelo menos, ou para N,
o Rafael, ele vai ver aquilo como, pô, aqui é diferente mesmo. Aqui eu posso pôr problema na mesa. Aqui então eu posso errar. Culturalmente isso gera uma mudança de mentalidade. E o que é autonomia, gente? É confiança. É abertura e confiança. Não tem discussão. Se um ambiente não tem confiança, é batata. O resultado é não tem autonomia. Então, para desenvolver autonomia, eu preciso ter confiança. Para desenvolver confiança é relação, é ter empatia pelo outro, é me preocupar com o problema do outro. Então, se eu consigo trazer isso com uma mudança de mentalidade nas empresas, né, eu consigo, sim. É muito importante o design organizacional, sair de uma atuação hierarquizada, algoritmizada, né, para uma automação mais em célula, em squads, o nome que a gente venha querer dar, claro, mas isso é mais um ingrediente, que não é o principal. Então, hoje, por exemplo, na PIFPAF, né, nós temos squads que a gente está aprendendo muito com elas, né, a gente chama até de experimentação, mas a nossa principal objetivo é conseguir trazer para a corporação uma mentalidade ágil, uma mentalidade que possa trabalhar com essas variáveis de erro, autonomia e por aí vai, né, porque a gente acredita que começa pelas pessoas, né, então acredito muito nisso, tá? Foi uma excelente pergunta aí quem fez, né? Me veio até um exemplo aqui na cabeça, né? Uma grande empresa, não vou dizer o nome, né? De e-commerce mundial brasileira, ela, um belo dia aí, há 4 meses atrás, teve um problema, onde os aplicativos, né, de todo o e-commerce ficou indisponível nos dispositivos Android, não só dela, mas de concorrentes, por conta de uma atualização do Android. E essa empresa, nela, quem toma a decisão da evolução do produto não é o CEO, não é o CIO, não é o VP. Quem toma a decisão para a evolução daquele produto é um grupo de pessoas que têm a delegação, a confiança, que por coincidência atuam em squads, né, que tem ali a delegação para estar tratando isso. E essa empresa, ela foi a primeira empresa do mundo a conseguir restabelecer os serviços e virou case, né, para as demais de como resolveu. E quando você pergunta para elas, para o grupo, eles falam: a gente tem autonomia. Então, né, isso retrata muito, né, um pouco dessa mentalidade, que sim, culmina numa mudança de hierarquia, porque potencializa, né, mas não necessariamente tem que começar por isso. E hoje eu vejo no mercado empresas que oferecem squads como serviço, né? Não estou criticando, tá? Eu até vejo que tem dois modelos aí, né? Um que são aquelas squads perenes, né? Uma mudança de estrutura organizacional perene com foco em produto, que não tem início, meio e fim, vão estar sempre vinculadas à evolução daquele produto. E você tem aquelas que são mais focadas em melhorar entregas de projeto, que tem início, meio e fim bem definido. Para essas, um squad como serviço atende muito bem, né? Mas o que eu vejo muito é muita empresa tendo várias squads como serviço ou squads até internas focada em início, meio e fim de projeto e não em produto e dizendo que tem agilidade. Somente porque houve uma mudança organizacional. Me veio vários exemplos na cabeça aqui agora, né? Se você vai e conversa com aquelas pessoas, a resposta delas é uma só: não tem autonomia, não pode errar, sempre a mesma coisa. Então, pô, será que está tendo uma mudança de fato? Né? É uma provocação aí. Bem, eu acho que isso corrobora, inclusive, o debate sobre a e tolerância ao erro está também muito vinculado ali ao próprio sentimento de pertencimento, né, efetivo a essas organizações. Eu acho que a pontuação que você nos trouxe, a reflexão sobre isso, quebra, assim, quebra talvez alguns paradigmas mentais que as organizações possuem, que as pessoas possuem, né, que dentro de uma organização tradicional pode se transformar, né? E na verdade não é isso, né? Ou seja, é a mudança dessa mentalidade, é o desenvolvimento das pessoas, é rediscutir, né, o papel das pessoas com empatia das decisões da organização, é que de fato vão borbulhar ali as ideias e soluções relacionadas ao processo. E pode falar. Não, é interessante isso aí que você está dizendo, porque assim, né, me veio um caso na minha cabeça que eu tenho feito dieta há algum tempo, né? E aí você acaba estudando sobre o tema, né, cara? Até que um belo dia eu vi um médico muito renomado, que ele basicamente falou o seguinte: as pessoas comem muito
porque são gordas ou elas são gordas porque comem muito? É uma reflexão, né? Tem muita Uhum. gente comendo muito porque é gordo e não sendo gordo porque come muito, né? É um ponto importante. Não, e outra coisa, né, o Minier, a grande reflexão de que cada contexto, né, uma reflexão precisa efetivamente ser realizada, né, porque cada organização tem um contexto específico. Eu, por exemplo, trabalhei em uma organização com modelo tradicional, e que uma organização expoente, que cresceu muito e etc., mas estava disposta a fazer esse tipo de reflexão, né? De, Isso é de muito bom. times que estavam ali engajados e tudo, e sem perder sua própria essência, né? A gente tem que lembrar que produtos e soluções de prateleira, eles não são aplicáveis nesse mundo de alta complexidade. A gente tem que Uhum, rediscutir esses elementos. verdade, Tem uma verdade pura. pergunta aqui que, que eu acho que se conecta bastante a essa reflexão, e a gente sabe, né, que a cultura organizacional ela é construída pela a cultura do conjunto de pessoas que estão dentro de uma organização. Como que as questões, o Minier, geracionais, né, e a gente tem aí hoje, dentro das nossas organizações, diversas gerações, com perfis de mentalidade, paradigmas processuais, metodológicos, de formação diferentes. Então, como que as questões geracionais influenciam no desenvolvimento desta consciência digital e, consequentemente, aí da transformação digital das organizações? Uma excelente pergunta também. Eu gosto de falar sobre isso, Rafael. Basicamente dizendo que a gente nunca teve uma riqueza tão disponível. Por quê? Porque a criatividade nada mais é do que o conjunto de experiências diferentes que você connect the dots, como falava Steve Jobs, e você acaba tendo um resultado ali, né? A criatividade aplicada, isto é, a solução aconteceu, né? Se ela vai ser uma solução que gera inovação ou invenção é outra coisa, temos o restante das variáveis da equação lá, né? Que é a agilidade, por aí vai que a gente conversou. Então, assim, eu acredito muito que a gente hoje tem disponível um acervo, né, de pessoas, de mentalidades, devido a gerações, a diversidade que a gente tem, né, N coisas que corroboram muito para que cada vez mais essa nossa competência humana seja potencializada e desenvolvida. Então, eu vejo como oportunidade. Tá? Literalmente como oportunidade e não como sendo um problema ou uma ameaça. Eu tenho um amigo, ele trabalha no Banco Central, né, ele já deve ter aí chegando na casa dos seus 58 anos, e a gente gosta de fazer um churrasco, né, tal, e aí conversando com ele, e aí, como é que tá a experiência lá, né, e tal, ele, cara, tá sendo muito bacana, eu agora sou um Product Owner. Aí eu, pô, que bacana, me conta mais aí, né, como é que é e tal, ele, cara, tá sendo top, né, e eu tô atuando num squad lá e tal, mas o mais bacana é a mudança que eu tô vendo na organização, né? De fato, a organização, e olha que eu estou falando de instituição pública, né? Então, na prática, também está vivenciando isso. Ele, um cara que talvez pudesse estar pensando, quero me aposentar, quero mais saber disso, né? Está motivado com o que está sendo entregue para ele. Então, eu vejo isso, né? Eu vejo uma nova geração que chega para o mercado, pego meus meninos aqui, que ele já tem como essência o digital, né? Ele já tem como essência essa visão 3D. Tava brincando com um colega meu um dia desse, a gente ia jogar antes jogo de videogame, né? Pelo menos na minha época, tô com 38. Ia jogar o videogamezinho lá e era sempre para cima, para baixo, direita ou esquerda, né? Você não tinha nada mais que isso, cara. Né? E o boneco se mexia dessa forma. Agora não, o boneco ele vai e ele vem. Né? Você tem duas dimensões aí, que são uma dimensão que é colocada a mais, né? E que muda o contexto como um todo, que é o que essas crianças agora estão crescendo, que já tem geração entrando no mercado de trabalho, uma dimensão nova, né? Então eu vejo como oportunidade, tá, Rafael? O seu relato me fez lembrar alguns momentos, né, quando, como docente, né, na sala de aula, eu tinha turmas diversas, né, ou seja, diversas gerações dentro da mesma turma, né, e como que isso corrobora com discussões aprofundadas no que tange determinadas temáticas, né, porque as Perfeito. pessoas, elas
relação à construção das experiências, vivências, né, de todas elas. E quando você traz contextos, olhares diferentes, modelos mentais diferentes, isso fomenta de uma forma significativa algumas discussões que talvez modelos iguais não poderiam promover, né? E que muitas vezes um olhar talvez meio enviesado de uma determinada geração ou de um determinado modelo mental poderia talvez entregar um processo, um projeto, um produto menos potencializado, com geração de valor, do que aquele que conecta, né, a experiência e o olhar de vista de todos os outros. É claro que a gente não pode deixar de considerar que a capacidade de trabalho em equipe, gestão de conflitos, ela precisa estar bem desenvolvida, né? Sem dúvida. E é Mas, interessante né, isso eu aí que acho você que é falou, rico. muito, e me veio na cabeça, vamos pensar em um elemento principal para você formar um squad. Vamos usar isso como exemplo aqui. Uhum. Que seja uma equipe multidisciplinar, com competências complementares. É exatamente essa diversidade, né, seja de geração, de conhecimento, de crenças, que a gente está conversando aqui. Né? Então, isso potencializa, né, isso enriquece, né, isso traz oportunidade. Sim. Durante a sua apresentação, e aí caminhando, né, para a nossa pergunta final, e daqui a pouco quero passar a palavra para você, para as considerações e algumas indicações que você nos teria. Estou aqui com uma pergunta, Antônio Henrique, que fala sobre a democratização que você pontuou durante a sua apresentação, né? Então, qual o contexto, né? A democratização da tecnologia viabilizaria a democracia da transformação digital das empresas e das vidas das pessoas, né? Porque quando a gente está falando de transformação digital, a gente não está falando só da transformação digital dentro das empresas. Nós Sim. estamos nos transformando digitalmente, né? Sem Há dúvida. 2 anos atrás, por exemplo, fazer uma consulta online era uma coisa abominável, né? Hoje as pessoas perceberam que inclusive funciona, né? E que isso otimiza tempo e que isso traz assertividade, etc. Mas queria saber um pouco de você, né, sobre isso, né? Essa democratização da tecnologia, ela viabilizaria também a democratização da transformação digital nas empresas e na vida das pessoas? Como que isso acontece, por favor? Para mim, sem dúvida, eu só trocaria, né, a palavra viabilizaria para potencializaria. Eu não consigo visualizar que a gente consiga ter, né, uma transformação digital, né, baseado naqueles 5 pilares, sem uma democratização de tecnologia. Por quê? Por um motivo muito simples. Porque você vai acabar tendo pessoas limitadas em uma competência que é uma competência do mundo hoje. Então você vai perder de cara na concorrência. Além disso, e eu gosto muito de comentar isso também, qualquer área de tecnologia do mundo tem uma coisa em comum: o backlog é gigante. Por que o backlog é gigante? Porque os recursos são finitos. Então a gente precisa mudar a forma de enxergar e endereçar isso. Hoje já não mais, mas anos atrás o que eu me deparava muito era a área que eu estava responsável, né, atuando com processos que, cara, na boa, a nossa participação ali só fez burocratizar a coisa. Não precisava a gente estar participando daquilo ali. Mas, não, porque é TI. Então, opa, não, né? A gente precisa mudar a forma de fazer isso, descentralizar, né? Essa competência. Claro, tem que garantir segurança, a gente sabe que é um tema importantíssimo, temos que garantir governança, mas tudo isso é possível, tanto do ponto de vista de processo, principalmente, como também do ponto de vista de ferramenta disponível para isso. Querer fazer dessa forma. E aí eu gosto muito de comentar, né, aí entrando mais, nichando um pouquinho na tecnologia, né, a gente tem 3 tipos de áreas de tecnologia, né, ou formas que uma empresa usa a área de tecnologia. Aquela que ela existe para manter a luz acesa, eu chamo de run the business. Aquela que ela contribui para o crescimento da companhia, eu chamo de growth the business. E aquelas
que contribuem para a transformação do negócio da companhia. É novo produto, é novo modelo de negócio e por aí vai. Essa eu chamo de Transform the Business. O que é que elas têm em comum? A Run the Business, o maior foco dela está em amendoim, peanuts, que tira ela da possibilidade de gerar crescimento e gerar transformação. Então, as áreas de tecnologia, ou a forma que as empresas utilizam a tecnologia, tem que estar focado naquilo que vai gerar transformação, crescimento. O run the business, cara, tem que ser o mínimo ali. E manter luz acesa, update to process e por aí vai. Nós podemos ter pessoas preparadas que conversem, porque já existe no mercado. Você tropeça com. Ontem a gente participou de um pitch, né, dentro de um outro evento que estava acontecendo. Você tropeça com solução boas que atendem e que as áreas têm condições, né, isto é, as pessoas da empresa têm condições de estarem avaliando aquilo. Né? Então, passa muito por essa mudança, né? Essa descentralização dessa capacidade, dessa competência de tecnologia. E tem ferramentas para isso, né? Tem ferramentas que a gente chama hoje de Self-Service BPM. Né? O que é isso? São ferramentas que elas são feitas para o Rafael, que não é um cara de tecnologia, poder automatizar um processo em cima. Né? Então, também tem essa evolução nesse sentido acontecendo. E eu acredito bastante, Minier, que as organizações e as pessoas, né, que compõem as organizações e as equipes, elas precisam, né, também ter esse olhar para fora, né, no que tange, talvez ao invés de estar ali só com um olhar interno à organização, observando o seu processo e aquilo que ele desejaria implementar ou mudar no processo, também dá uma olhada do lado de fora, porque do lado de fora tem um conjunto de soluções, porque a gente não está no momento mais desse mundo da reinvenção da roda, né? Existem coisas que, se você tiver um pequeno exercício de estar disposto a olhar para fora da organização, com algumas outras pessoas, você poderia talvez estar resolvendo esse run the business, né, ali no dia a dia de uma forma mais assertiva, e talvez dedicar o seu tempo precioso em o desenvolvimento de projetos aí, fazer o crescimento e a transformação da organização como um todo. Né? Você quer um exemplo disso, Rafael? Uma coisa interessante, que é que a gente ainda vê muito no mercado, né? Empresas onde elas entendem que elas precisam se relacionar com o ecossistema de startups, por exemplo, e elas vão lá e constroem uma ponte, né? Opa, a gente tem um relacionamento com o ecossistema de startup. Mas esse relacionamento, ele tem ali para você poder usufruir dessa ponte, ele acaba tendo um cara que faz toda a tarifação, né? O cara do pedágio. Né, que é uma área que é dona daquilo. Isso não existe mais, né? Porque as pessoas têm, você tem, olha o processo, tem que ser um processo que ele não é mais um processo que a gente chama de processos dinâmicos, né? São processos que eles não são mais sequenciais, eles são paralelos e que ele tem que ter governança, né? Vários que estão me ouvindo aqui com certeza são especialistas nisso, né? Estamos falando de processo puro. Essa é uma grande mudança que o mundo hoje está trazendo, né? Os processos não serem mais sequenciais, né? Mas serem agora dinâmicos, paralelos. Né? Como que eu lido com isso? Para ter uma governança, para garantir que existe, né, em cima desse processo a medição, o controle. Então isso muda muito. E dentro desse contexto, não é uma ponte que foi construída e colocar o pedágio. É uma ponte que foi construída, ou várias delas, que não tem pedágio. As pessoas que estão ali, elas sabem como se relacionar com o ecossistema. O que antes era uma área que se relaciona com o ecossistema, agora são N mil pessoas que podem se relacionar, ouvir, conhecer. Né? Empresas, startups de tecnologia ou não, né? E que vão trazer para dentro de casa oportunidades. A gente, de novo, né, potencializou. A gente trouxe não mais uma visão unitária para uma visão agora N. Né? Então, assim, eu acho que é um exemplo, né, do que passa muito dentro dessa mudança, tem a ver com a questão de processo, e por isso que ele é tão importante. Né? Bem, contribuindo, né, talvez com a evolução dessa abordagem, Antônio Henrique, a gente tem a questão, inclusive, de reflexão sobre o que é tecnologia, né, a nossa percepção sobre
sobre tecnologia. Existe um vídeo que eu gosto muito de assistir, inclusive está disponível no YouTube, de algumas abordagens e palestras do Ariano Suassuna, no qual ele fala o quão impressionado, né, ele fica, por exemplo, com um pregador, né, que quem inventou o pregador de roupa foi uma pessoa com muita idade, né, e aquilo em algum momento ele foi considerado um produto de alta tecnologia, né, que estava substituindo outros métodos, né, formas. Então, essa percepção mais ampliada de tecnologia, ela é muito importante quando a gente conecta com a criatividade, né? Uma coisa que eu sempre falo quando estou em treinamentos com equipes de melhoria contínua é sobre isso, gente. Não quer dizer que toda tecnologia ela precisa ser digital, né? Ou Sim, seja, existem outras tecnologias que muitas. ou seja, não limitem a sua criatividade a isso, porque às vezes a criatividade e a tecnologia que você vai implantar talvez seja uma questão vinculada a um layout, vinculada a uma ferramenta, a uma invenção que você vai criar de forma Perfeito. colaborativa, e isso é também tecnologia, né? Queria saber um pouco como é que vocês têm trabalhado essa questão aí sobre essa percepção de tecnologia. É legal, cara, porque a gente, dentro daquela frente, né, de preparar as pessoas, a gente tem hoje aí, e aí propositadamente, né, trabalhando com as bordas, a gente tem 122 pessoas que estão sendo formadas nesses 5 pilares, né? E o modelo de formação é sequencial, você tem a criatividade, depois você vem agilidade, complexidade, tecnologia e cognição. De forma que no final dessa formação, é uma formação com viés muito prático, eles entreguem algo, um produto. Então, na prática, eu particiono em 5 etapas, até para trazer uma visão aí de entregas particionadas, OKRs, né, que fazem parte desse propósito objetivo final. E a tua pergunta tem muito a ver com o que eles estão vivendo agora, porque na etapa de criatividade, eles foram provocados a identificar problemas. Né? Então, como que identifica, como que vê, como é que escuta, como é que conversa, como é que mapeia e por aí vai. E agora eles estão trazendo a qualificação desse problema e indo em busca de soluções para eles. O que é que a gente se depara muito? Muitas vezes uma tendência para olhar para a parte sistêmica e por aí vai. E a provocação dentro do que eles estão sendo formados ali é exatamente não tragam nenhuma crença, né, limitante ou que venha limitar a tua capacidade de entrega. Se você conseguir resolver esse problema, né, e isso aqui for da forma mais simples possível, ótimo, a gente está sendo efetivo, que é o que a gente quer, né? Eles estão agora na etapa da agilidade aqui, né, e está sendo bem bacana e tem muito a ver com isso aí, essa provocação que eles estão vivendo, né, de como encontrar essa solução. Muito bom, assim, e é bom saber, né, que como é que vocês estão trabalhando esses elementos, que pode servir de inspiração para dezenas, centenas de pessoas que possam estar agora nos assistindo ou que nos assistirão, né, na plataforma do Grande Encontro. Antônio Henrique, queria aqui já registrar, né, os meus agradecimentos pela União Brasileira para a Qualidade. Queria abrir aí a palavra para você fazer suas considerações finais sobre a temática e, se possível, indicar alguma leitura ou algum podcast ou site, enfim, alguma referência aí para aqueles que estão nos assistindo possam Bacana. se desfrutar um pouco mais sobre essa temática. Muito bom, muito bom. É assim, para mim, como eu falei no início, um privilégio estar com vocês, né? Um evento que eu valorizo muito, né? Vejo o ganho que isso traz aí para a sociedade como um todo, né? A PIFPAF é sim, né? Tem uma participação assídua porque a gente acredita muito, né, nisso. Então agradeço, né, por mim, pelo convite, mas também em nome da empresa de estar aqui participando. E como consideração final, minha sugestão, cara, tem um conterrâneo meu, chama Murilo Gun, não sei se vocês conhecem, né, mas o Murilo, ele foi comediante muito tempo, até que um belo dia ele se deparou e quando ele viu, ele estava na Singularity nos Estados Unidos, e ele começou a ser provocado lá com o que é que ele tinha de diferente, o que é que ele poderia deixar de legado para o mundo. Né? E lá eles tinham um método, e basicamente o método que ele desenvolveu foi:
ele como comediante conseguia ser muito criativo. Né? Então, como que ele poderia traduzir a forma que ele gera aquela criatividade, né, de forma mais processual? E aí ele criou, né, uma escola, que é a Keep Learning School, com alguns cursos, né, um deles que eu recomendo muito é o Reaprendizagem Criativa. Por que reaprendizagem, né? Porque basicamente o conceito por trás é que nós nascemos criativos como crianças e a gente acaba sendo colocado dentro de uma caixa, isto é, a nossa criatividade acaba sendo tirada de nós, né? Modelo de ensino, sociedade, até mesmo de educação, né? Então ele traz esse curso, é um curso que eu recomendo demais, tá? A gente inclusive colocou na primeira etapa nossa aqui de criatividade todos os nossos 122 agentes aí, que é o nome que a gente dá para essas pessoas sendo formadas, né? Tiveram acesso a esse curso dentro da plataforma. E dentro da plataforma você tem N outros cursos, tem desde técnicas de criatividade, desconstruindo apresentações para quem quer fazer PowerPoint mais bacana, mas tem uma que eu gosto muito, que chama Cri, 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 Criando Crianças Criativas. Né? Eu tenho 3 pequenos, como eu falei aqui, então assim, incentivo muito, tá? É um cara que eu já acompanho há um tempo, tem um conteúdo muito consistente, do ponto de vista de estratégia para esse mundo que a gente vive hoje. Por coincidência, tá? Nenhum tipo aqui de bairrismo, mas por coincidência indico sem sombra de dúvidas o Silvio Meira, né? Acompanhá-lo aí nas redes sociais, né? No LinkedIn principalmente, um cara disruptivo, né? Que realmente está com a visão à frente, né? E traz muita coisa bacana do ponto de vista de transformação estratégica, tá? Então indico aí, né, fortemente, foram os 2 que vieram de cara na minha cabeça aqui, mas tem N outros, né? Eu costumo postar também algumas coisas no meu LinkedIn, Antônio.minier, fiquem à vontade para estar vendo lá e a gente interagir. Mas, novamente, Rafael, obrigado aí pelo convite. Antônio Henrique, foi uma grande honra, né, estar aqui e conversar com você como mediador dessa sala. Foi de muito aprendizado. É muito bom, né, conversar não só com especialista, mas com entusiasta, né, que traz aí perceptível, né, os olhos, o Os olhos brilham, né? envolvimento, Os olhos né? brilham. Sim. E isso é inspirador, né? Então, eu tenho certeza que quem está nos assistindo nas empresas ou em casa também perceberam isso. Muito obrigado. Agradeço a você, agradeço, né, também a PIF-PAF, como uma grande parceira aí da UBQ, assim como todas as outras organizações que estão aqui participando do grande encontro, e espero ter outras oportunidades para a gente conversar, para a gente trocar ideias e também ter a oportunidade de lhe ouvir outras vezes. Muito obrigado. Obrigado a todos também que nos assistiram. Então, estivemos aqui na palestra sobre inovação e transformação digital com nosso grande entusiasta, Antônio Henrique Costa Minier, da PIF-PAF, e espero que todos vocês tenham também aproveitado esse momento de grande aprendizado e compartilhamento que nós tivemos a oportunidade de ter aqui nesse momento. Sigam, continuam aí no evento, né? Daqui a pouco a gente tem, inclusive, a premiação, né, de CCQ, Lean e GMC, e, enfim. E daqui a pouco eu também estarei aí com vocês fazendo encerramento do evento. Antônio Henrique, muito obrigado, um forte abraço, espero nos encontrar em breve. Tchau, tchau. Obrigado, um abração, tamo junto.